Vamos ler. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler a palavra. Aí eu falar Efésios, né? É porque é a carta Éfeso. Mensagem à igreja de Éfeso. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Versículo 4, amada igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Olha só, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tenho, porém, isto, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também os aborreço. Versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, vamos meditar nessa palavra. A igreja de Éfeso é uma igreja que tem uma história muito interessante, né? É uma igreja, a cidade de Éfeso, ela estava localizada na Ásia e foi onde João, o apóstolo do amor, ele viveu seus últimos dias na igreja. Foi onde ele congregou no final da sua vida, no final do teu ministério. E essa igreja, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo por volta de 45 depois de Cristo, nas suas viagens missionárias, juntamente com Áquila. Timóteo também chegou a ser obreiro, pastorear essa igreja. É uma igreja que estava localizada no lugar de muita idolatria. Ela estava localizada em um lugar onde a deusa Diana, havia ali uma idolatria muito grande. E você pode observar que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19,
Demétrio se levanta ali, porque ali vendia as imagens de escultura, vendia as peças da deusa Diana. E quando a pessoa se convertia a Jesus Cristo, ela parava de comprar a imagem, ela parava de se envolver com a idolatria. Ei, calabassurianda labai. Eu falo, irmãos, se o povo se convertesse a Jesus de verdade, esses donos de comércio, donos de supermercado, não vendesse cerveja, não vendesse esmalte, tanto de crente empresário que tem, né? Mas nós vamos ver, meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho que causa prejuízo, é poucos que querem servir a Deus. Uma certa vez no Rio de Janeiro eu preguei essa mensagem. O evangelho que causa prejuízos. E ali em Éfeso causou um alvoroço muito grande, porque o povo estava parando de comprar aquelas imagens, aquelas idolatrias. Ei, calabassurianda. Imagina se as mulheres do Brasil convertessem de verdade, tanta igreja que tem. Imagina se os homens se convertessem de verdade. Essas empresas de tintura, de cabelo, né? De brinco, de joia, ia quebrar. Porque hoje os crentes estão aí, vão para a igreja, mas continuam nessas práticas. Continua nessas coisas mundanas, imorais, carnais, que afasta da presença de Deus, que afasta da presença do Senhor. Então veja, irmãos, é uma igreja que cresceu. A igreja de Éfeso, ela nasceu pelo Espírito Santo, no meio da idolatria, no meio daquelas imagens de escultura, onde a deusa Diana se fazia presente. Então aquela desculpa da pessoa dizer: não, pastor, aqui não tem como ser crente não, onde eu moro é só idolatria, é só o paganismo. Não tem essa conversa não. Para a igreja nascer é o Espírito Santo. Onde eu e você estiver, nós vamos ser igreja fundamentada na palavra de Deus, e vamos nos abster de tudo aquilo que contraria ao Senhor, de tudo aquilo, irmãos e irmãs, que contraria a palavra. Então observe bem, glória a Deus. Nós vamos ver dentro da palavra que essa igreja cresceu, e o Senhor reconhecia aquela igreja, que a igreja era dele, que a igreja estava no controle dele. Quando ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem a sua 17 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Então o Senhor, ele anda no meio da tua igreja. Ele está contemplando as nossas obras. O versículo 2 diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Então o Senhor conhece as nossas obras. Então a gente está diante daquele que os olhos são como chama de fogo. Então não adianta nós querer esconder para o pastor, para o esposo, para o homem,
porque a gente vai prestar conta para Deus. João estava lá na ilha de Patmos, a 100 quilômetros de Éfeso, e o Senhor estava dando a João a revelação do que estava acontecendo ali. E você vê que hoje Deus continua a fazer. Deus usa teu servo, usa a tua serva, para falar contigo aí, minha irmã, para falar contigo aí, meu irmão, igreja do Senhor, para falar. Mas isso está acontecendo comigo mesmo. Eu estou passando por isso. Tem hora que você ouve a pregação, fala: meu Deus, parece que o pastor está aqui em casa sabendo da minha vida. Não, não, não. É o Espírito de Deus. É o próprio Deus, Jeová, onipotente, onisciente e onipresente. Então ele está a contemplar a vida do homem, a vida da mulher. Então que eu e você possa entender que ele conhece as nossas obras. É o teu trabalho e a tua perseverança. Então ele olha cada detalhe da igreja, né? Talvez Deus enxerga na igreja dele aquilo que o mundo não vê. Perseverança, ali o trabalho. Pastor, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo para Deus. Não te preocupe. A gente trabalha não é para o homem da terra. A gente trabalha não é para a terra, é para o céu. O nosso Senhor não é da terra, porque queremos recompensa terrena. Porque queremos aprovação terrena. Então nosso negócio é com Deus poderoso, nosso Senhor. Deus é Espírito, irmãos. E nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Então ele contemplava a igreja de Éfeso em cada detalhe. Preste atenção, ouvintes do Brasil, do globo terrestre, irmãos e irmãs. Não só do canal, mas também da rádio. Deus está a contemplar minha vida agora, a tua vida agora, detalhadamente. O nosso esforço, a nossa perseverança, o trabalho, aquilo que nós temos feito para o reino de Deus. E a igreja de Éfeso, irmãos, ela viveu ali realmente num tempo muito difícil. A igreja passou por um processo muito difícil, de muita perseguição, porque era uma igreja que dava prejuízo por causa da doutrina, né? As pessoas se convertiam, abandonavam a idolatria, e Deus fazia uma grande obra no meio daquele povo. Uma das características da igreja de Éfeso é que ela que não pode suportar os maus, que puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. A igreja do Senhor, irmã, tem uma marca que o falso profeta, o que usa de engano, não fica no meio da igreja do Senhor, não fica, viu? Chega ali com profecia, revelação, até arrebatamento. Mas a vida da pessoa não é só eu estar aqui no microfone pregando. Não é só eu estar aqui pregando, falando, orando. Mas se eu viver de engano, irmãos, aí eu vou perecer. E você vê que não permanece no meio do povo de Deus, não permanece no meio. Quem que arranca, pastor? É o pastor, é o irmão, a irmã não. O próprio Deus, pelo Espírito Santo, ele arranca. Porque o Espírito Santo não vai testificar com esses falsos que fogem da palavra, que fogem da Bíblia.
Nós vamos aprendendo do Senhor. E agora, irmão, como eu disse para vocês, que o diabo, ele tem usado com uma sutileza muito grande com os arrebatamentos. Tem muitos arrebatamentos aí, tem a doutrina da roupa. Mas vai causando uma confusão muito grande. E nós estamos vendo que muitos estão caindo, muitos estão perecendo. Porque a doutrina maior é do amor, é da sinceridade, da humildade, da simplicidade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer para vocês algo interessante. Essa igreja trabalhava muito. Ela orava, ela buscava. E era um exemplo de igreja ali. 40, 50 anos depois de Cristo. E a Bíblia diz: e sofresse, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quem está trabalhando pelo nome do Senhor? Trabalhaste pelo meu nome. Quando você, meu irmão, guarda a doutrina, quando a Bíblia diz trabalhai pela comida que não perece, quando você está aí, meu irmão, minha irmã, deixou esse mundo de vaidade, está lutando de dia e de noite pela causa de Cristo, tem trabalhado por causa, pelo meu nome. Então, quando você, a minha irmã, abandona a vaidade, abandona o brinco, a calça comprida, a televisão, o homem abandona a vaidade também. Você está trabalhando, não é para o homem, não é para o pastor, mas você está defendendo a causa de Cristo. Quando você sofre o dano aí porque não mente, porque não engana, e sofre tanto, você está defendendo a causa do Senhor, está defendendo a causa do Evangelho. Então era uma igreja maravilhosa, era uma igreja que lutava pelas coisas de Deus. Eu creio que eu e você, meu irmão, está se identificando com essa igreja. Você tem trabalhado, não tem? Era para você estar numa igreja imundana, um crente mundano. Mas você tem perseverado na palavra, buscado na palavra, a permanecer na doutrina antiga, a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a salvação das almas. Agora aí vem o tema da campanha. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos procurar entender essa palavra. O Senhor elogiou, e daqui a pouco o Senhor vem e diz: olha, tem uma coisa, tem coisa aí que está precisando ajustar. Mandará suremanarai, emendará suremanai. Eu e você tá aqui nessa live aqui 40 minutos. Pastor, o negócio estava andando bem, perseverança. Eu estou perseverando aqui, pastor. Eu tenho se despertado, eu tenho tido paciência. Não aceita a idolatria, não aceita as coisas do mundo.
Então essa palavra está identificando conosco, sim ou não? Glória a Deus! Mas aí agora o Senhor começa a cobrar algo daquela igreja. Essa campanha, meus irmãos, o Senhor me revelou ela de joelhos dobrados, orando, clamando. O Senhor deu esta visão para João quando ele estava na ilha de Pátimo. Ele estava em comunhão íntima com Deus. Então a igreja é assim. Quando nós estamos buscando a comunhão com Deus e nos tornamos amigos de Deus, Ele se revela a nós. Porque o amigo verdadeiro, ele não esconde nada. Ele não usa de falsidade. Mas ele mostra nossas falhas. E Jesus é este amigo da igreja, irmãos e irmãs. De todo o Brasil, de toda a terra. Que está falando conosco. Que está... Como ali ele usou a vida de João, naquela ilha de Pátimos, ele usou a minha vida, aqui nesse pequeno quarto em oração, não é coisa da minha cabeça, da minha imaginação, mas é o Espírito Santo, que conhece, irmão e irmã, a nossa necessidade e requer de nós que nós voltemos ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A gente vai estudar sobre a igreja de Éfeso. A igreja começou 40 anos depois de Cristo e estava ali toda fervorosa. E quando João escreve esta carta, e o próprio Deus falando, já era 90 anos depois de Cristo. Então havia se passado 40 a 45 anos que essa igreja havia sido estabelecida. Você já observou, irmãos, que a maioria das igrejas começa no espírito e termina na carne? É a coisa mais difícil, é começar e terminar. E quando eu falo a igreja física e espiritual, porque quando ele fala assim, a igreja tal corrompeu, mas não foi a parede, foi a liderança, foi os membros. Então a igreja de Éfeso tinha deixado o primeiro amor. Tinha perdido aquele desejo, aquele fogo, aquela vontade, porque não é fácil conservar uma casa 40 anos do mesmo jeito. Você sabia disso? Araia soremanarabasteri me clama. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil conservar uma igreja 40 anos no fogo, não. Se observa, quando a gente arruma uma casa, compra novinha ou faz do chão ali, bonitinha. No começo é aquele cuidado, aquele zelo. Se o filho riscar, a gente não pode riscar não, menino, você vai ficar de castigo.
Mas vai passando os dias, vai passando os anos. Daqui a pouco já passa a mão suja. Não, depois eu lavo isso aí. No começo lavava na hora a parede, era na hora. Aí vai passando os tempos. Não, amanhã eu lavo a parede. Aí daqui a pouco vai riscando, vai desenhando. Passa 5, 10 anos. E a igreja e a casa vai ficando irreconhecível. Mas aqui não é aquela casa bonita, arrumadinha, intocável. Por que está dessa forma? Assim somos nós, irmãos, na presença de Deus. Handará yasurimikandará bacharamanai. Ori calabandá yastu. Segundo o estudo ali, aquela geração de crente tinha passado, já era outra geração. E nós somos uma geração que tem deixado o primeiro amor. O amor pelas almas perdidas. O amor pela consagração, pelo jejum, pela palavra. Temos trocado a Bíblia pelo celular. Temos trocado o jejum pelos banquetes, pelas comidas. Não, pastor, estou trabalhando pela doutrina. E aí, meus irmãos? Essa geração que estava vindo ali na igreja de Éfeso só estava esfriando. Nós estamos vivendo uma geração, a gente está esquecendo o que é jejum, que é oração, consagração, evangelismo. Evangelismo na rua, nos hospitais, nas cadeias. A gente está guardando a doutrina do corpo e está enterrando a doutrina do amor às almas perdidas. Pastor, mas eu não estou dando conta nem para mim, eu estou sem força. Eu não tenho força nem para mim. Vamos voltar ao primeiro amor. Vão voltar ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha como é que era a igreja há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Mas o que esses irmãos do passado tinham, pastor? Vamos procurar voltar às veredas antigas. Vamos buscar as veredas antigas, irmãos e irmãs. Aquele desejo ardente de ser pastor. Eu lembro que na minha época, quando eu me converti há 17 anos, era uma alegria muito grande, irmãos. Ali tinha 10, 20 obreiros. Quando falava para abrir um culto, meu Deus do céu. Era tanto obreiro, quando falava que ia abrir um culto, era a coisa mais linda. Era uma alegria, como algo inexplicável. Hoje faz escala. E o crente ainda murmura. Não, eu trabalho, eu chego tarde, não posso não. Aí depois está falando, pastor, a igreja está esfriando. Mas a igreja, meu irmão, não é a parede, sou eu e você. Veja que dentro de nós há uma murmuração. É por causa da nossa murmuração. Lembra-te, pois, de onde caíste. Pastor, eu tinha alegria de fazer a obra, hoje não tem mais. Lembra, eu e você precisa lembrar de onde nós caímos.
Antigamente, irmãos e irmãs, era muito fácil enviar obreiros. Há 30 anos atrás era a coisa mais fácil você abrir igreja e enviar obreiros. O povo vivia um amor muito grande. Hoje você vai enviar um obreiro, não posso não, por causa do meu trabalho. Eu tenho que ver com a minha esposa, com a minha família. Então a obra está parada, irmãos. Então tem muitos crentes e doutrina que trabalham, que esforça, que hoje era para ser um pastor aí na tua cidade, ser um missionário, de estar pregando a palavra, de estar na obra missionária, mas deixou o primeiro amor. Primeiro amor é aquele das vigílias, é aquele de estar nos trabalhos, de estar buscando ao Senhor, de estar buscando o revestimento, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Re calabassurimi calabasterimi clama. Então Deus estava cobrando algo que a igreja havia perdido. Lembra, pois, de onde caíste? Imaginou? A mãe dá o cartão pro filho, fala: menino, vai lá comprar uma carne. Aí o filho vai na bicicleta, aí no meio do caminho ele cai. E ali o cartão cai do bolso, cai da carteira. Aí ele chega na casa da mãe, a mãe fala: e aí, cadê o cartão? Eu perdi. Eu levei uma queda, eu acho que o cartão caiu. A primeira coisa que a mãe vai falar: lembra onde você caiu e vai atrás. Deus está dizendo para a igreja nesta noite: vai buscar, volta, rabanagaço decai. Quem sabe é eu e você. Ele diz: lembra-te onde caíste. Ele diz: a responsabilidade é tua, lembra? Lembra? Lembra-te, pois, aonde caíste. Então, cada um que está aqui na live, onde é que a igreja caiu? Pastor, tinha trabalho de rua, hoje não tem mais. Pastor, a gente fazia comida, sopão, não tem mais. Eu nunca fiz, sou novo na fé, mas lembra dos irmãos antigos, lembra? O que está, meus irmãos, tirando esta comunhão das nossas vidas? O primeiro amor, a pessoa batizava nas águas, já queria ser batizado com o Espírito Santo. Quero ser cheio, quero sentir, eu quero falar em línguas estranhas. Rei Calabanai. Nos cultos era 3, 5, 10, 20 pessoas batizada com o Espírito Santo. Cheia do poder de Deus, cheia do poder do alto. E agora, por que será, pastor, há tão pouco batismo com o Espírito Santo? Caímos em algum lugar. Falhamos em algum lugar. E não é sentimento de culpa, não. Deus estava alertando a igreja, nos alerta, para nós voltar, irmão. Voltar. Voltar às veredas antigas. Voltar ao primeiro amor realmente. Voltar à oração, voltar ao jejum. Graças a Deus, que Deus tenha despertado. Nós vamos ter a nossa igreja a partir de março agora, né? Começo de abril, o ministério do jejum, da palavra, da oração. E hoje você trazer isso para a igreja, oração, jejum, é arrumar briga com os carnais.
O povo está acostumado a tomar café de manhã, lanche 9, meio-dia, de tarde, de noite. E não é brincadeira não, viu? Mas é a única forma de Deus avivar a sua igreja, irmãos. Fazer uma grande obra sobrenatural e gloriosa, porque Ele é Deus poderoso. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, arrepender e praticar as primeiras obras. Eu falo que essa palavra veio como uma flecha para mim. Olha, eu preciso voltar, me arrepender e voltar. Eu falo para você que hoje eu busco menos do que quando eu buscava, quando eu me converti. Lógico. E o evangelho, irmão, de Cristo não tem essa brecha. Ele é de crescimento. Porque as coisas dessa vida vai sufocando. Quando Deus revelou essa campanha, primeiro falou para mim: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. A gente não olhava para trabalho, não olhava para nada. Se eu mandava, eu estou pronto, vou agora. Então Deus está falando conosco. Quantos obstáculos nós colocamos para jejuar? No primeiro amor não tinha isso. No primeiro amor não tinha obstáculo. Era um desejo muito grande, uma fome muito grande. E pratica as primeiras obras. A igreja estava com 40 anos, 45 anos. E nós, irmãos, temos essa tendência de passar os dias, passar os anos. Só fica a lembrança: eu jejuava o dia todo, eu orava o dia todo. Eu fazia trabalho nas ruas. Lembra, pois, de onde caíste? E o Senhor disse: se não voltar, brevemente a te virei e vou tirar o teu lugar, o teu catiçal, se não se arrependeres. Irmãos, a segunda história diz que houve um avivamento naquela igreja. Muitos irmãos voltaram. Só que depois tornou a esfriar de novo. E a igreja chegou um tempo que ela fechou lá em Éfeso. Fechou, a igreja ficou fechada. Então, não é fácil manter uma chama acesa 40 anos. 50 anos, só o Espírito Santo. E Deus quer trazer isso para mim e para a tua vida, irmãos. Deus quer trazer esse avivamento dos últimos dias. Esta campanha é para os últimos dias da igreja na terra. É tempo de nós praticar as primeiras obras. Rai andaramanai. Remi kalamande kobia nagasharamanai. É tempo, é tempo, é tempo. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouçarai, choenai. Oricalabaste calamanaha secai. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus estava pedindo algo para aquela igreja que não era impossível. E ele sabia que se a igreja continuasse naquela situação, ia se perder. A igreja, irmão, ela precisa olhar para frente, andar para frente, lembrando o passado. Nós vamos ver que os crentes antigos eram cheios do Espírito Santo, que havia muita oração, muito jejum. O povo orava 3, 4, 5 horas de joelho. Hoje a gente ora 10 minutos, 5 minutos, chega na igreja, joelha para orar, 5, 10 minutos, já levanta e senta.
E a gente ali, Senhor, quer o Espírito Santo. Se eu contar uma experiência para vocês que aconteceu conosco essa madrugada. Deixa eu contar para vocês uma experiência. Nós estávamos na vigília ontem no monte. Ó, para vocês verem. Começamos meia-noite a oração. Irmãos, passou-se 1 hora de oração, 1h10, 1h20. Pensa no negócio complicado. Eu falei, não, Deus saiu dessa igreja, não tem como. Um silêncio. Tinha umas 20, 25 pessoas. E a gente orando ali, o negócio travado, não ouvia a voz de ninguém. A vontade ali da carne era acabar a vigília e ir embora para casa. E eu pedindo misericórdia para Deus, misericórdia, misericórdia. E ali o Senhor falou, traz uma palavra. Mas eu fiquei, Senhor, mas se parar a oração vai ser pior depois de 1 hora. Aí para voltar de novo, porque a palavra é água e água apaga fogo, Senhor. Aí o Senhor falou comigo, lembra de Elias, rai de calabandehai. Eu mandei colocar água no holocausto. Porque quando o meu fogo pega, pode ter a água que for, recalaxedehai. E ali, meus irmãos, nós paramos a oração. Deus deu uma palavra, nós ministramos a palavra uns 30, 20 minutos. Eu falei, agora nós vamos começar a orar de novo. E já era 2 da manhã. Quase 2 da manhã, 1h30, 1h40. Irmãos, o fogo pegou. O fogo pegou. Para nós terminarmos ali 3 horas foi difícil, porque toda a igreja ali foi tomada pelo Espírito Santo. Aqueles jovens que estavam ali magnificavam, quantos jovens ali falando em mistério com o Senhor em línguas estranhas. Ai, dere mandarabanaraia suremanai. Ori calarabastere mandarabasi calabastei. Ori candalabassúria, vai sentindo Deus. Vai sentindo Deus na madrugada, vai glorificando. Ramanda cantui de cobianai. E Deus falou comigo, é só o começo, meu servo. Ele disse, vai amanhecer o dia, vai amanhecer, vai clarear. Porque era assim antigamente a minha vigília. Não era 3, não era 4, amanhecia os dias. E ontem eu entendi, irmãos, hoje eu entendi. A vigília, a oração, ela não anda se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a presença de Deus. Com a presença de Deus a gente rompe a madrugada. Veredas antigas. Pastor, eu faço parte da doutrina antiga, mas é só da roupa. Ou da oração também. Do crente que fica 1 hora, 2 horas clamando. Não é ali caladinho, não é sentindo o fogo, a unção, sentindo a glória. Não é cochilando, não é sentindo. Rei balai andai. Eu vejo um pavio de fogo, rei candarastei manai. Eu vejo um pavio de glória, repla suririca lamandere manastei.
Aramancho de calabaçube. Serão 7 dias de fogo, Remin cantarabandagachai. Serão 7 dias de glória para minha igreja. Remanarabaçu, remanda coube anda, ai calamante calabastu. Eu quero trazer o renovo de novo, de novo. É os últimos dias da igreja aqui na terra. Irmãos, nós fomos impactados nessa madrugada. Eu nunca vi tanto crente falando em línguas estranhas como nessa madrugada. Mas o inimigo quer acabar com a oração, reduzir a oração. Não. Meia hora é fadigante. Não, meu irmão. A gente tem que olhar para os nossos irmãos antigos que oravam horas e horas. Mas hoje é o celular, hoje é muito trabalho, é muito dinheiro, é muita coisa, é muita correria. Mas o Senhor está cobrando de nós. Volte ao primeiro amor, lembra-te. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Quem tem ouvidos, ouça. Serão 7 dias dessa campanha revelada pelo Espírito Santo. Irmão, eu pela minha carne aqui já estava orando, já estava terminando a oração. Ontem, essa noite, foi essa madrugada, né? Eu fui para a vigília. Eu estava tão cansado que eu deixei a minha esposa dirigindo o carro para ir. E eu fui dormindo, 11 horas, 11h30, dormindo dentro do carro. Zonzo de sono. E nós terminamos lá, 3 da manhã. Deus quer aperfeiçoar o poder dele na nossa vida. Essas 170 aparelhos, né? Nós temos aí muita gente pela rádio também. Mais de 200 pessoas, tenho certeza. Deus quer que eu e você volte ao primeiro amor. É a busca, lembrar onde nós caímos e buscar. É tempo. É tempo, para que a igreja preste atenção, para que a igreja não venha perder a sua identidade, irmãos. A igreja não venha perder a sua identidade, a sua finalidade. Remenegue a suremanagachai. Uri palabaste kala suremanarabassúria. Serão 7 dias. Jesus está dizendo, quem tem ouvidos ouça. 7 dias, irmãos e irmãs. Vamos orar. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ouvir o louvor. Vamos ouvir o louvor. Eu já volto na oração com vocês. Em nome do Senhor Jesus. Já volto. Queres deste mundo
a pena, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar.